Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é o haul de livros de setembro. E agora vocês dizem, Ana, estás maluca porque tu em setembro trouxeste imensos livros da Feira do Livro. Pois trouxe. E tenho aqui mais livros que foram comprados, que foram oferecidos, que foram ganhados e portanto eu achei que seria melhor fazer um vídeo à parte com os livros não Feira do Livro. Esse vídeo vocês já têm disponível, já está disponível desde a altura da feira e portanto eu venho aqui fazer a outra parte do que chegou cá a casa nesse mês. Eu tinha-vos dito que agosto tinha sido o meu último mês em que eu me portei bem a nível de compras durante o ano de 2022. Eu não estava a brincar, vocês vão perceber isso nos próximos meses. E é isso, portanto eu vou passar a mostrar os livros que chegaram cá a casa em setembro, extra Feira do Livro, e portanto eu vou começar já aqui com The Mortal World, da Genevieve Cogman, portanto mais um dos livros que vem aqui completar a coleção de Invisible Library, e vocês vão ver ainda se faltam alguns nos próximos meses, portanto isto vai continuar a aparecer. E eu não faço ideia ainda sobre porque é que são estes livros, mas eu sei que quero e que vou gostar, portanto cá estão. Mais um dos 8, se não me engano. Depois tenho aqui Sem Amor, de Alice Oseman, que eu estou muito curiosa para ler. Possivelmente das histórias da Alice que me deixam mais curiosa, porque fala sobre a sexualidade ou a romântico, portanto estou muito curiosa. A autora não escreve só sobre personagens gays e lésbicas, também tem outras... aliás, tem sempre personagens secundárias que se enquadram dentro de outras partes da comunidade LGBTQI+, e portanto eu estou muito curiosa para ver a outra parte. E pronto, ele tinha mesmo de vir, portanto cá está ele. Depois eu dei por mim durante o verão a pensar, apetece-me ler Paper Girls, mas nunca mais sai os últimos volumes. E eu queria ler tudo de seguida. Quando é que sairão os próximos volumes? Em agosto. E mesmo assim, ainda me controlei, não os trouxe em agosto, trouxe em setembro. Pode não ter sido a melhor das ideias. No entanto, tenho aqui o volume 5 e o volume 6 de Paper Girls, portanto vêm aqui finalizar esta coleção, tem 6 volumes e agora já posso ler tudo de seguida. Bem, é assim, uma pessoa projeta para o universo e ele sai, depois nós temos problemas porque temos de os comprar, não é? E depois tenho aqui um livro que vai fazer ponto com o próximo que eu tenho para mostrar. No entanto, os livros que vêm a seguir já não são livros comprados por mim, são livros que vieram cá parar a casa por outros meios e vocês já vão perceber. O último livro comprado por mim foi aqui o Ascender, volume 2, do Jeff Lemire e Dustin Nguyen. E o volume 2 porquê? Porque eu ganhei o volume 1. Eu ganhei o volume 1 no 48 Horas na Nona, que a Sofia do The Daily My Asses e a Faith estiveram a organizar durante os meses de maio e junho e portanto, como eu ia para Lisboa no início de setembro, acabei por trazer os livros que ganhei, porque ainda foram 2, o próximo também foi uma prendinha de 48 Horas na Nona. Aquelas prendas envenenadas, sabem? Porque calham-vos livros e depois vocês ficam com coleções por completar. E neste caso a Sender tem toda uma coleção por trás, que é da Sender, que tem, nem sei, 7 ou 8 volumes. E os próximos também têm alguns. E é assim, uma vez, os presentes envenenados, pronto. Então, ganhei o volume 1, comprei o volume 2, já em antecipação, porque eu sabia que ia trazer e, portanto, já estou aqui a completar coleções, não é? E então, o outro volume que eu ganhei foi Harrow County, volume 1 também. E, portanto, estes aqui eu sei que são ficção científica, portanto, mesmo passados algo relacionado com o espaço, robôs, sei que The Sender é das coleções preferidas da Sofia e Harrow County é uma das coleções preferidas da Faith, portanto teve piada eu ganhar 2 livros que estão relacionados com 2 das minhas pessoas preferidas no mundo e portanto sim, foi um pequeno presente envenenado, eu tive de acabar de completar as coleções, não é? Ainda estou a completar coleções e eu estou a gravar em janeiro, ainda estou a completar coleções, mas ao mesmo tempo fico muito contente porque eu acho muito interessante conhecermos mais dos livros preferidos das pessoas de quem gostamos e portanto estes já estão aqui, vou passar para os próximos.
porque isto já está a ficar muito longo. O próximo livro que está aqui devia ter chegado à minha casa em junho, no entanto, ele ficou perdido alguns numa valeta, ou poderá não ter sido, não é, se tiver sido desviado por alguém. É essa pessoa, se alguém tiver ficado com a minha encomenda, só desejo uma coisa, que tenha achado tanta piada que tenha comprado os 4 que estão para trás, porque eu estou a falar do volume 5 da Roda do Tempo, portanto, Os Fogos do Céu. O meu primeiro exemplar ficou perdido alguns por aí. Quem o tenha encontrado, que tenha feito bom proveito e que tenha comprado os anteriores, que é para haver mais pessoas a lerem esta coleção e eles continuarem a sair cá. Eu continuo a dizer, eu quero os 14 volumes em português, portanto, está aqui. A Bertrand acabou por me entregar durante a Feira do Livro. Tínhamos estado a falar sobre a situação e eles acabaram por repor o exemplar que me tinham enviado, e eu agradeço imenso, porque eu já fico contente quando me oferecem algo. O facto de me terem reposto um livro, e ainda por cima um livro deste tamanho, não era de todo algo que eles eram obrigados a fazer nem a oferecer, não é? E portanto eu fico muito contente por este livro ter chegado cá e está tudo direitinho. E lá está, a pessoa que tiver ficado com o outro compra os 4 antes, desde que este é o 5º volume, está bem? E depois compra o resto da coleção. Depois disso, tenho aqui livros que foram comprados com bolachas. Na realidade, Miss Margot tinha-me encomendado bolachas e depois também me perguntou se eu queria estes livros. Eu disse que sim, e as bolachas acabaram por ser o pagamento, e portanto, tendo em conta que eu já falei Miss Margot e livros, vocês talvez já tenham encontrado aqui um padrão nos vídeos anteriores, que é a Miss Margot é a minha dealer de Pearless Book. E portanto, ela quando encontra livros pergunta-me se eu já os tenho ou não e vai selecionando para mim. E portanto eu tenho aqui Os Filhos da Guerra e tenho a Serpente Vermelha. Isto são livros que já não se encontram em versões mais recentes. Esta coleção da Livros do Brasil desfazia-se toda. Aliás, estes não estão, nem são dos que estão em pior estado. Eu já vi livros destes muito piores. Portanto, estou muito curiosa e vão-se juntar aos outros livros da autora que eu tenho por ler, mais para a minha coleção Pearless Book. Depois tenho aqui um livro que me foi oferecido pela minha madrinha. Geralmente ela vem em agosto, este ano veio em setembro, e portanto trouxe-me um livro, Betty, de Tiffany McDaniel. O livro tem o título original, mas este livro está em francês e portanto é um pequeno calhamaço e eu tenho mesmo de voltar nos livros franceses. É um livro passado, penso que numa reserva, exatamente, a mãe é branca, o pai é Cherokee, e portanto diz que é uma história, ela já leu, gostou muito, foi por isso que acabou por me oferecer, e que é uma história que tem sido muito falada. É curioso porque eu não ouvi falar sobre este livro, mas aparentemente lá fora fez muito sucesso. E portanto pode ser que eventualmente ele também chegue a Portugal. Depois tem aqui O Príncipe do Deserto, um livro que me foi enviado pela Leia, a quem eu agradeço imenso pelo envio deste livro. Este livro é só lindo. Vocês viram no início do ano eu estava a começar a reler O Ciclo dos Demónios, acho que não estou errada no título. Exato, O Ciclo dos Demónios. É uma coleção que tem 4 ou 5 volumes e eu quero continuar a reler. Este livro passa-se 50 anos depois do final dessa coleção inicial. O senhor não sabe fazer livros pequenos e aparentemente quanto mais tempo passa, maiores ficam os livros. Portanto dá para fazer uma casa com estes pequenos tijolos, como eu costumo dizer. E eu quero mesmo muito voltar então à coleção inicial para poder seguir para esta sem começar esta e ter spoilers do que aconteceu anteriormente, porque os últimos livros eu não cheguei a concluir e portanto está aqui à espera que eu volte a esta coleção. Depois, durante a Feira do Livro, a Porta Editora andou a distribuir uns leques que eu posso mostrar de trás, que eu acho que vocês não vão perceber o que é. Eram estes leques e nós tivemos de andar imenso tempo a tentar encontrar alguém para nos dar leques e depois acabámos por ficar com leques em duplicado. Eu e a Feito, porque estávamos numa fila e efetivamente estava muito calor, mas mais do que isso, este livro estava na minha wishlist em inglês já há algum tempo e eu estava muito curiosa. Quando eu vi que ele ia ser traduzido fiquei com a pulga atrás da orelha. E este leque é do bolo negro e tem a receita do bolo negro jamaicano, que é o bolo que dá origem ao título e no fundo acaba por funcionar como propulsor do livro. E portanto eu queria muito o leque e eventualmente também tive o livro. Portanto, quero agradecer à Porta Editora por me terem cedido este livro, porque já está lido, é onde, aliás, os 3 livros que vão aparecer a seguir são livros que já estão lidos. Eu fico muito contente, porque efetivamente eu gostei muito da história
e fiquei com uma vontade doida de fazer este bolo e eu não sei até que ponto isso não vai acontecer, quanto mais não seja num jantar de Papa Países em que nos cai Jamaica, que ainda não calhou, portanto eu já tenho aqui a receita. Tirando que isto não está bem com, isto está com quantidades indicativas e não com quantidades certas, portanto é possível que eu ainda vá acabar a ir procurar outra receita, mas fiquei só contente porque consegui o livro e a receita do bolo. A seguir é outro livro que assim que os meus olhos bateram na pré-venda brilharam, assim que eu li a sinopse fez todo o sentido e eu tinha mesmo de ler este livro. E esse livro é Os Contadores de Histórias, de Nicholas Jubber. A história secreta dos contos de fadas e dos seus autores. Nós sabemos o que são os contos de fadas, sabemos quais são os contos de fadas, não todos, obviamente, porque houve alguns que resistiram melhor à passagem do tempo do que outros, mas conhecemos muitos contos de fadas. O que nós não conhecemos é efetivamente as suas origens. Nós sabemos que muitas vezes havia contos que eram semelhantes em vários pontos do planeta, o que também é estranho, tendo em conta que estamos a falar de alturas em que não havia assim tantas travessias marítimas, nem tantas viagens entre países, mas a verdade é que há algumas características que perpassam por vários contos e, portanto, muitas vezes não sabemos de onde é que vem, qual é a origem, efetivamente, quem foi a pessoa que escreveu aquela versão desse conto. E, portanto, eu fiquei extremamente curiosa com este livro, porque é uma coisa que me interessa, eu gosto muito de contos de fadas e gosto muito de saber mais sobre as pessoas que escreveram determinadas histórias e este livro depois vai ser falado no mês de leituras, que foi dezembro, portanto é aguardar. E o último livro que eu tenho nesta pilha é aqui o Filha da Deusa da Lua, da Porta Editora também, de Su Lin Tan. Um livro que é a primeira vez que uma editora me manda um livro sem eu ter solicitado. Geralmente as minhas parcerias são solicitadas por mim e eu sei o que é que estou a pedir. Este livro, quando eu comecei a ver pessoas a receberem, eu só pensei, olha, aí está um bom livro que eles me podiam mandar sem eu pedir, porque efetivamente também já estava na wishlist em inglês. Fiquei muito contente por ver que ia ser traduzido e efetivamente eles acabaram por mandar sem me dizer nada. E apesar de ser uma coisa que eu geralmente não gosto, eu adorei que o tivessem feito com este livro, porque eu já li o livro, adorei o livro. Depois tem esta coisinha particular aqui, que pintaram aqui as páginas do livro e é tão fofinho, é um toque tão fofinho e isto deve ter dado uma trabalheira para quem o pintou. Portanto, é só o pensamento por trás, é fantástico, um livro de tantos detalhes. E portanto, Filha da Deusa da Lua fala exatamente da Filha da Deusa da Lua. Existe um mito relativamente à Deusa da Lua na China, apesar de a autora ser da Malásia, se não me engano, ela pegou nesse mito para escrever essa história, que é como é que acabou uma deusa na Lua. Portanto, esse mito é um mito extremamente interessante para nós até já conhecemos um bocadinho, para quem tiver assistido à Sailor Moon, portanto, Navegantes da Lua já faz referência a esse mito da deusa da Lua. E eu estava mesmo muito curiosa, mais um dos que já está lido e eu fiquei tão contente com este livro. Vocês não imaginam. Portanto, estes são os livros que chegaram cá à casa durante o mês de setembro. Onde é que eu me portei mal? No facto de ter comprado livros para além da Feira do Livro, porque como vocês devem ter reparado, a maior parte dos livros que eu vos mostrei agora não foram comprados por mim. Portanto, foram enviados por editoras, foram oferecidos por outras pessoas e eu paguei bolachas por livros. Portanto, não é a coisa mais estranha que eu também já comprei livros com legumes e verduras. Portanto, às vezes acontece. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum que estejam muito curiosos, se há algum dos que eu disse que já li que vocês queiram muito ver a sugestão de leitura e que há de sair ainda durante o mês de janeiro, se tudo correr bem. E portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!